Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Teologicamente e hoje a gente está aqui para continuar nosso papo sobre como melhorar sua leitura da Bíblia. Então, se você ainda não assistiu, nós já temos dois vídeos aqui. O número 1 falando sobre a parte histórica da Bíblia, o número 2 falando da parte literária e hoje nós vamos falar da terceira parte, que é a parte teológica. Então, nós já temos aí, esse é o terceiro vídeo para falar desse assunto interessante e útil aí para você ler com mais qualidade as escrituras. Então, antes da gente continuar, se você não for inscrito, já aproveita, se inscreve no nosso canal. Se você não assistiu, tem mais vídeos aí, você pode depois dar uma olhada lá nos outros vídeos que nós temos. Compartilhe aí nas suas redes sociais, nos grupos da sua igreja, com amigos, familiares. Não esquece de curtir. Enfim, ajuda nosso canal a crescer e também a espalhar aí bons conteúdos, boa qualidade teológica na internet, beleza? Então nós vamos seguir com o nosso assunto de hoje. E aí a gente vai continuar falando sobre lendo a Bíblia com mais qualidade. Lembrando que os vídeos eles têm uma ordem, você pode assistir na ordem alternada, mas por uma questão de organização a gente começou aí pela parte da história, da literatura e da teologia. Então, tem tudo isso aqui, os vídeos anteriores vão trazendo aí para você. Hoje a gente vai ficar com a parte da teologia, mas só recapitulando, é importante essa análise, porque as escrituras elas não estão num vácuo, Deus ele vai direcionar a história dentro do tempo e do espaço, então a gente precisa da história para entender o contexto das escrituras, os costumes, a forma de pensar ali daqueles povos mais antigos. A gente também olhou a Bíblia como literatura, os textos, a forma como eles estão escritos, há um contexto literário que deve ser levado em consideração, a compreensão. Nós vimos aí que é importante, né, você colocar aí os três itens, autor, texto e leitor. Nós vimos aí os problemas que causam você centralizar apenas a interpretação no leitor. E hoje a gente vai falar da parte teológica para a gente fechar esse pacote inicial. Claro que tem mais coisas aí para a gente acrescentar na questão de ler a Bíblia com qualidade. Nós podemos trazer mais vídeos sobre isso aí. Se você quiser, aproveita aí nos comentários, já coloca também. E aí a gente vai falando da parte teológica. E eu vou continuar usando um pouco aqui do N.T. Wright, que é uma obra que eu estou lendo agora no mestrado e achei muito interessante compartilhar com vocês alguns insights aí que eu tirei dela. Então, nessa parte teológica, o N.T. Wright fala assim, a autoridade da Bíblia está na teologia que ela contém. Né? Então é importante isso. Não tem como desprezar a parte teológica das escrituras, não tem como eu tirar esse conteúdo dela, porque às vezes tem pessoas que querem estudar a Bíblia fazendo essas separações e tal, mas elas acabam sendo um pouco problemáticas. E é a própria escritura que fala, testifica dela mesma como palavra de Deus e a teologia que envolve ela ali traz essa ideia da autoridade bíblica. Por isso que é um livro tão importante, por isso que nós devemos levar em consideração todos esses itens quando nós estudamos, quando nós meditamos nas Escrituras. Então, N.T. Wright continua falando, a autoridade do Senhor opera através da mensagem bíblica. Então, Deus nos deu histórias, Deus nos deu um livro sagrado, Ele inspirou homens santos no decorrer da história para serem usados para transmitir e registrar essa revelação e que chegaram até nós. E por isso demanda esse estudo, demanda esse cuidado, analisar o contexto e tudo mais por conta disso. Porque ler a Bíblia não é como você está lendo uma revista, um jornal ou um outro livro qualquer. Você está lendo um livro que tem essa característica de envolver a questão divina e a questão humana nesse processo. E Deus gosta de fazer isso, né? A gente observa isso já desde da própria pessoa de Jesus, né? Homem e Deus, e aí você tem a escritura com esse aspecto humano e o aspecto divino. Né? Então, nesse aspecto divino, a gente acaba trabalhando essa questão teológica e no aspecto humano, a gente vai analisar as ferramentas aí da literatura, da história e tudo mais, e Deus utilizando tudo isso para enriquecer e trazer até nós as suas verdades. E aí, uma coisa interessante também que eu destaquei lá do livro do Wright, ele fala assim, o ponto principal do cristianismo é que ele apresenta uma história, que é a história do mundo todo. Então,
Lá você tem Deus criando, o desenrolar da criação, porque as coisas são como são, a obra de Cristo, até chegar no final. Ele afirma uma verdade pública, então não é uma coisa para ser escondida, não é um culto egoísta, não é autorreferencial. A Bíblia sempre nos leva para fora de nós mesmos. A vida cristã ela é desenhada para ser vivida em comunhão. Então a gente tem um Deus que nos tira do nosso mundinho, do nosso egoísmo, né, da nossa autorreferência e vai expandir aí o negócio. Então, desse modo, o trabalho da igreja é conhecer essa verdade e vivenciá-la. É muito importante isso, tornando-a conhecida e atuante no mundo inteiro. Eu achei bem interessante esse resumo do N.T. Wright, porque ele fala do trabalho da igreja, conhecer essa verdade. Então, por isso, a gente deve investir em teologia, em conhecimento teológico, em estudo teológico, pesquisa teológica, em dar ferramentas para os pastores e líderes estudarem, compreenderem melhor as escrituras e, consequentemente, eles também fornecerem boas ferramentas para a própria igreja estudar e conhecer as escrituras. Sou partidário de que a teologia ela não pode ficar restrita só aos meios acadêmicos, senão ela perde a sua razão de ser. E ela precisa ser ali bem trabalhada e chegar a todo mundo na igreja com essas boas ferramentas justamente para que possibilite todo mundo ler melhor as escrituras e ter melhores ferramentas para compreender o texto e viver melhor à luz delas. Então, é por isso que ele fala, né? O trabalho da igreja é esse, conhecer essa verdade, vivenciar essa verdade é muito importante. E ela é prática, né? Tornando-a conhecida e atuante no mundo inteiro, né? Isso envolve todo o aspecto da vida cristã, inclusive missionário de proclamar as verdades do evangelho, elas são para serem proclamadas, a Bíblia é para ser pregada, ela não é para ser escondida, né? Então, não é uma coisa assim, só, né? Ela é feita para ser espalhada, as boas novas devem ser anunciadas, aí bem compreendidas e anunciadas. E aí ele continua falando. Em vez de impor a estrutura e os questionamentos da teologia sistemática posterior, que normalmente ignora o contexto original, nós devemos permitir que o texto fale por si só, em suas próprias palavras, a partir do seu próprio contexto, nos seus próprios termos, de modo que a sua relevância teológica e missional possa ser avaliada de um modo mais preciso. Então, o que é que o N.T. Wright está querendo dizer? Né? Porque a gente corre o risco de impor aí uma estrutura. Tem no meio teológico, tem lá, às vezes, uma rixazinha entre os teólogos sistemáticos e os teólogos bíblicos. A teologia bíblica, ela acaba focando mais em estudar a Bíblia no seu contexto original, no seu contexto histórico. Então, esses elementos aqui que eu tenho trazido para vocês nesses 3 vídeos, eles fazem parte desse trabalho do teólogo bíblico. Claro que, assim, o bom teólogo sistemático, quem é o teólogo sistemático? É aquele que vai pegar as doutrinas da Bíblia, aquilo que o teólogo bíblico ali tirou e vai organizar por assuntos e tópicos para serem estudados. Aí você vai ter lá a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina do pecado e por aí vai. Né? Já é uma organização. Só que corre o risco de você impor essa estrutura às escrituras. Então, eu tenho o primeiro vídeo do meu canal é justamente falando da importância da teologia, depois você pode conferir se você quiser. E lá eu deixei, pelo menos tentei deixar claro, né, que ela deve ser bíblica, cristã e relevante. Né? Então, bíblica justamente no sentido de se fundamentar nas escrituras. E, claro, o estudo das escrituras muitas vezes vai fazer a gente revisar a nossa teologia, vai fazer a gente analisar. Então, não posso impor. Por isso que, assim, independente da escola teológica que você siga, você tem o reformado, você tem o pentecostal, você tem outras linhas aí, eu não posso impor essa estrutura da teologia sistemática em cima da Bíblia. Pelo contrário, eu preciso analisar meu pensamento teológico à luz da Bíblia, minhas ideias, aquilo que eu prego. Muitas vezes o teólogo tem que ter a humildade de reconhecer que errou, ou que não sabe, ou revisar aquilo que ele está errado e voltar ali para o que as escrituras ensinam. É muito importante aí nesse processo, porque corre o risco, às vezes, de você pegar ali um outro versículo isolado para apoiar uma ideia sua, quando sua ideia está errada, a interpretação do versículo está errada, e aí isso vai se perpetuando, e aí gera uma ideia, vira uma bola de neve que faz com que as pessoas passem adiante aquela ideia errada e se apeguem, muitas vezes, a uma ideia errada. Então, é muito sério esse trabalho. A responsabilidade de pregar e ensinar as escrituras é muito grande por conta disso. Então,
É por isso que o N.T. Wright fala, devemos permitir que o texto fale por si só, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente já viu até aqui, né? Nas suas próprias palavras, eu vou analisar a linguagem ali do texto, vou analisar o contexto do texto, como a gente já falou aqui, nos próprios termos, né? Porque às vezes tem muita coisa que a gente tenta trazer para hoje, sem levar em consideração o contexto que aquilo foi escrito, então a gente precisa tomar muito cuidado. E até hoje sempre vão surgindo aí erros e problemas teológicos por causa disso, de modo que a relevância teológica e missional seja avaliada de um modo mais preciso, porque às vezes pode acontecer do indivíduo atacar a fé cristã, não pelo conteúdo original dela das escrituras, mas por uma má interpretação daquele conteúdo. É o cara que ele vai ensinar algo errado dizendo ser cristão quando na verdade não é, ou dizendo ser bíblico quando na verdade não é. Por isso que é muito sério aí esse processo. E aí, então, a gente observa aí essa questão para ser avaliada de uma forma melhor, né? O que realmente o texto está querendo dizer ali quando traz aquilo. Então, claro, tem vários assuntos aí, alguns até polêmicos que a gente vai trazendo aí com o tempo aqui no canal. Então, você tem uma dupla abordagem. Como essa dupla abordagem, você tem a parte da história e a parte da teologia. Então, a parte da história, você tem ali a parte descritiva, ou seja, ela está descrevendo as ações, o desenrolar das coisas e tal, que são muito importantes. E aí, então, você tem junto a teologia, que é a parte prescritiva, que é justamente aquela parte que eu vou entender, depois aplicar na vida minha e na vida das outras pessoas, né? Eu não posso nem ficar só na história e deixar a teologia de lado, porque senão eu acabo caindo ali num mar sem fim de comparações e interpretações que não levam a lugar nenhum. E eu posso correr o risco também de querer ficar só com a parte teológica e desprezar a parte histórica, o que também não é bom, porque para eu aplicar as escrituras corretamente, eu preciso entender a parte histórica também. Eu preciso entender o contexto que aquela passagem está e que aquela ideia ali é colocada de forma precisa, né? Então isso é muito, muito importante. Eu não posso ficar com um ou com outro, as duas têm que estar juntas, a parte descritiva e a parte prescritiva. Eu preciso entender todo o desenrolar das escrituras para que eu possa fazer as aplicações corretas no nosso tempo. Então, por exemplo, hoje a gente lida com questões como engenharia genética, inteligência artificial, uma série de coisas que surgem que dá a impressão assim, a Bíblia vai ter o que falar sobre isso? Vai ter o que falar sobre isso. Porque a Bíblia você tem ali princípios que eles são atemporais, né? Então, esses princípios, para serem extraídos, eu preciso conhecer o texto para chegar até hoje, para fazer uma teologia da tecnologia, vamos dizer assim, o analisar as questões modernas na ótica do texto sagrado, que sempre é atual, né? Por isso que a Bíblia seria o clássico dos clássicos, nunca envelhece. Então, você tem episódios ali pontuais, de um período específico, mas você vai ter dentro desses episódios e dessas descrições coisas que elas vão continuar e são prescrições para o povo de Deus até a volta de Jesus aí. Então é importante levar em consideração esses dois aspectos. Então o estudo do Novo Testamento, da Bíblia no geral, né? Porque o N.T. Wright trata mais do Novo Testamento, mas tem aí as ideias que a gente pode aplicar com a Bíblia inteira. Não são meras relíquias históricas, quando devidamente interpretadas, levando em consideração, né, o contexto, a língua e tal, e quando apropriadas e aplicadas de forma responsável, carregam a força prescritiva, ou seja, está prescrevendo, está dizendo como a gente deve viver para aquilo no qual os seguidores de Jesus creem, as tarefas para as quais a gente foi chamado, né? Então, o que é que a gente crê? Por que é que a gente fala de um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo? O que é que a gente fala de Jesus que viveu, morreu, ressuscitou? Qual o significado da vida de Jesus para nós hoje, em termos práticos também? Então, eu vou precisar desse processo. E aí, fechando, tem o resumo que o Wright dá, que no geral na teologia tem, né? Criação, queda, redenção. Mas o N.T. Wright coloca a grande narrativa de Deus. Ou seja, você tem toda uma narrativa nas escrituras que traz ali os princípios que a gente usa como
filosofia de vida. Então você tem a criação, começando lá desde Gênesis, aí você vai ver a queda da humanidade por conta do pecado, porque que existe o mal no mundo e todos os problemas que tem, porque que a história se desenrolou desse jeito. Aí vem a história de Israel, Deus escolhe um povo para, por meio desse povo, abençoar todo o mundo. Né? Claro que quando a gente lida com a história de Israel, a gente precisa ter todo um cuidado por conta dos contextos políticos atuais aí. Então você tem a questão de analisar Israel do ponto de vista teológico e do ponto de vista histórico e também político. Aí são coisas diferenciadas que num outro episódio a gente poderia trazer só sobre isso. E a história de Jesus que está conectada aí nesse processo. Então essa grande narrativa de Deus, né, de criação, da queda da humanidade e a redenção através de Cristo e do seu povo escolhido, resume toda a história bíblica que os cristãos vão utilizar, vão se guiar, vão se direcionar, vão pregar até hoje. E aí então, aqui a gente fecha esse tripé aí da parte da história, da literatura e da teologia nas escrituras. Né? Então, você percebe que se você colocar, lembrando que não é ou história, ou literatura, ou teologia, não, é história, e literatura e teologia. As três estão juntas aí. Né? A Bíblia está conectada aí com essas três. Eu não posso separar uma da outra de jeito nenhum, senão meu estudo, minha análise vai ficar capenga aí, né? Vai ficar bem ruim. Então eu preciso disso tudo junto para quê? Para eu entender melhor as escrituras, para eu não tirar os versículos do contexto, para não ensinar coisa errada. Né? Então hoje quando você vê aí igrejas pregando sobre prosperidade material e tal, é porque eles pegam versículos isolados, geralmente do Antigo Testamento, sem a fundamentação e aplicam aí de todo jeito, tentando misturar essas ideias aí modernas, essas filosofias com as escrituras completamente fora do contexto, ensinam coisas erradas para as pessoas, rituais, roupas, enfim, amuletos, tudo isso baseado em uma leitura equivocada que despreza justamente esses itens que a gente falou aqui agora. E todo mundo pode cair nessa armadilha, mas alguns por ignorância, outros, né, por má intenção mesmo, de usar o texto sagrado ali para obter algum tipo de vantagem. É triste, mas infelizmente na história está repleto de exemplos assim, e até hoje também a gente vê. Né? Então isso é uma coisa terrível. E a gente precisa pensar, até nos meios também tradicionais, a gente corre esse risco muitas vezes, né? Por exemplo, se você se identifica como reformado, como pentecostal, de você fechar tanta leitura da Bíblia dentro do seu sistema teológico que você esquece que a Bíblia ela é maior do que todos nós. Ela é que é a norma que determina todo o resto e que vai devidamente aplicada a direcionar minha vida, minhas aplicações, como é que eu vou aplicar isso no contexto de família, de trabalho, de igreja. Eu vou precisar desses itens todos aí reunidos para eu não ler errado. Então você entendendo esses princípios ajuda você a ter uma leitura melhor das escrituras, uma leitura mais pé no chão das escrituras. E é um livro maravilhoso e fantástico que quanto mais você estuda, mais você compreende, mais você vai sendo transformado por ela, assim como milhões de pessoas no decorrer da história foram transformados pelo poder da escritura. Ela é tão poderosa que ela já sobreviveu a tanta pregação ruim, a tanta coisa, tantos ataques, tantas más utilizações, mas ela continua aí firme, né, extremamente atual, extremamente importante, e ela quem norteia nossas vidas e precisa ser respeitada, cuidada. Por isso nós devemos investir bastante em educação teológica para a vida, né? Para a vida da igreja, para a nossa vida no dia a dia, para as nossas famílias, porque ela, como cremos, é a palavra de Deus, né? Infalível, por meio da qual nós nos guiamos e a nossa bússola, né? No decorrer dessa peregrinação até a volta de Jesus. Então, se você gostou dessa série de estudos aí, coloca o que você achou aí embaixo, alguma dúvida, né? Se você não assistiu os outros vídeos, aproveita, já assiste logo lá o 1 e o 2, né, da parte histórica, da parte literária. Compartilha, se inscreve no canal, se você gostou, curte aí,
né? Marca aí o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo no canal. Interaja conosco. Até a próxima. Deus abençoe você e um abração. Valeu!